O domínio público reabre o espaço de entrevistas em 2023 com um tema que impactou o país. No dia 8 de janeiro, a população assistiu estarrecida um ataque direto aos três poderes nacionais. Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto foram invadidos e depredados por radicais contrários ao resultado das eleições de 2022. E recebemos em nosso estúdio para debater este forte ataque à democracia os vereadores Enio Brizola e vereador Gustavo Fink. Boa tarde, vereadores. O programa vai ao ar logo em seguida, ainda nesta sexta-feira. E de cara já, sem muitos rodeios, né? O que vocês testemunharam? A primeira impressão sobre o que aconteceu no último dia 8, domingo, ou seja, ainda estamos na semana. Esse programa sendo veiculado durante a semana desses ataques. Boa tarde, Jaime. Boa tarde ao colega Fink, ao Henry, nosso querido amigo aqui que nos visita. É dizer que foi anunciado, né? Esse era um golpe anunciado, porque vinham já nas redes sociais anunciando, mobilizando com seus financiadores desta triste mobilização, desse triste episódio que culminou na ocupação, na invasão, na depredação, na destruição do patrimônio público, do Planalto, do Supremo e do nosso Congresso. Mas eles não conseguiram destruir a democracia, que esse era o objetivo. O que eu observei? Observei que aquele era o gatilho, né, para esse golpe em Brasília, esse atentado em Brasília, atentado terrorista em Brasília, e que a expectativa deles é que se espalhassem pelos estados. Então, a reação, também observamos que a reação, muito embora houvesse uma facilitação por parte das forças de segurança pública de Brasília, houve uma reação imediata e também uma reação imediata dos governadores, né? Já mobilizando forças policiais, autoridades, anunciando que teria reação dos governadores. O mundo reagiu em defesa da democracia brasileira. Acho que nunca num episódio desta natureza, porque o Brasil tem um histórico de golpes muito grande. Houve tanta manifestação internacional, houve tanta solidariedade internacional como houve nesse episódio aqui no Brasil. Então, lamentar tudo isso, mas saímos fortalecidos. Acredito que a democracia saiu muito fortalecida desse episódio. O vereador Fink, o senhor também tem demonstrado sempre um grande apoio à democracia. O senhor é uma pessoa que gosta de transitar em diferentes setores, o senhor ouve a opinião dos outros. Como é que é para o senhor, ainda jovem na política, embora tenha anos e anos de vivência nisso, mas como político de fato, como é que é para o senhor ver os fatos que ocorreram no último domingo? Boa tarde a todos, né? Hoje com a companhia aqui do Henry. Companhia especial, né? Em férias, então vim acompanhar o pai no trabalho aqui, fico feliz certo. em poder compartilhar também esses momentos, assim como meu pai compartilhou também comigo, né? Eu falo que lá em casa a gente debatia política desde a barriga da minha mãe, né? Não tem outro assunto, era futebol ou política. Sim. Então, realmente gosto do que faço, estou feliz no que estou fazendo. E sobre os fatos de Brasília, na verdade ficamos estarrecidos, né? Trabalhei 4 anos em Brasília com o deputado João Derli, e quando a gente via a imagem daquele quebra-quebra dos gabinetes, assim, isso me entristeceu muito, né? Como um brasileiro como um todo. E a gente pode ter certeza que, até uma recente pesquisa mostrou que 93% dos brasileiros são contra esses atos. Sim. Então, toda mobilização, todo movimento democrático que pode ir para as ruas, né? Colocar o seu pensamento para fora, mas de uma forma ordeira. Quando chega ao ponto de fazer o quebra-quebra, de invadir prédios públicos, sou totalmente contra. O Partido Progressista emitiu uma nota a nível nacional, o presidente Lira também se manifestou fortemente nas redes sociais. Eu também me manifestei nas minhas redes sociais
de uma forma pacífica, a democracia agradece, né? Mas do jeito que aconteceu em Brasília, nós não temos como compactuar com isso. Eu como parlamentar, o meu partido como Partido Progressista, mesmo sendo oposição ao governo Lula, nós não somos opositor à democracia. E ao país, né? Nós temos que entender que houve uma eleição, o presidente está posto e a gente tem que aceitar isso. A vida política é feita de vitórias e derrotas. Então a gente tem que aceitar isso e poder contribuir para o país. A gente, como um parlamentar aqui, na nossa cidade, a gente é pequeno perante ao todo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a democracia é importante para todos os movimentos, para todos os governos, né? Sim, vereador, aproveitando o gancho que o senhor falou da nota, né? Ou seja, existe uma nota nacional e existe uma nota também local, porque nós tivemos, então, um vereador suplente que esteve presente, participando, fez a sua justificativa, mas o partido também se manifestou a respeito dessa questão. Sim, a gente teve um fato isolado, né, do terceiro suplente de vereador aqui de Novo Hamburgo, que participou, mas isso o partido já se manifestou, eu também coloquei o meu posicionamento nas redes sociais, e agora a Polícia Federal está investigando todos os casos. O suplente falou que não fez nada de errado, que estava lá presente somente porque queria visitar Brasília e aproveitou o momento para poder estar junto lá na Praça dos Três Poderes. Então, cada um é livre para fazer as suas coisas, mas também tem que arcar com as consequências. Sim. Eu acho que o partido se posicionou falando que não é um posicionamento político do nosso partido, né? E eu, como parlamentar também, eu tenho que ter um trânsito livre em todos os partidos, porque a gente vive numa cidade que a gente quer o melhor para a cidade, a gente quer o melhor pelo Estado, a gente quer o melhor pelo país. Então a gente não pode ter esse radicalismo ou extremismo, né, de querer fechar portas, nem em Novo Hamburgo, nem no nosso país. Sim. Inclusive a nota foi muito semelhante à sua publicação no Instagram. Isso. Né? Então, eu acho que... O senhor foi muito feliz nas suas colocações. Né? Então foi importante e acho que a gente tem que talvez conversar com o nosso colega de partido, ver quais são os posicionamentos dele, mas que a gente possa seguir em frente. Foi um fato lamentável que ocorreu em Brasília, mas que agora a gente possa construir novos caminhos e esquecer esse passado e reconstruir. Mas que as pessoas que fizeram os atos em Brasília deverão ser punidas. Já começaram a ser punidas, né? Que achem todo mundo que financiou isso, porque quem estava lá não eram os financiadores, né? Os financiadores estavam sentados em casa, no ar-condicionado. Então a gente tem que descobrir quem financia tudo isso. Sim. Vereador Brizola, o Estado se fez presente logo em seguida. Embora depois a gente pode até falar sobre as falhas, mas a reação do Estado, porque embora tenha sido o governo Lula, estamos no governo Lula, os três poderes estavam ali representados. Né? Ou seja, o Estado se fez presente logo após tudo que a gente viu, né? De forma bastante, como o vereador Fink falou, estarrecida, mas o Estado se fez presente. Como é que o senhor vê esse posicionamento? Ou seja, está ali o presidente do Supremo Tribunal Federal, estava o presidente Lula, estava o presidente do Congresso Nacional e o mais presidente da Câmara, né? Todos eles unidos ali, um ponto mostrando que o Estado está presente, o Estado brasileiro. Então, como o senhor vê essa reunião de diferentes indivíduos, diferentes partidos, embora o STF não tenha a sua ligação política, mas estavam todos presentes. Como é que o senhor vê isso? Isso é uma demonstração de que não há mais espaço no mundo para ditaduras. O Brasil tem um histórico muito grande de golpes e de ditadura. Então, e o Fink fala bem assim, essa união, esse diálogo entre partidos. Então, o que aconteceu? Uma união, né, das forças democráticas, das forças anti-golpe, não que não existam partidos que defendam o golpe, né, a tentativa de golpe, mas que as principais forças progressistas democráticas do Brasil, junto com o judiciário, se deram as mãos numa grande demonstração de que aqui não vai passar o fascismo, de aqui o fascismo não vai ter mais voz e que será combatido, né? E combatido pelo Estado democrático de direito. Não é combatido ideologicamente, não é combatido, né, que esse é
o embate que é feito partidariamente, né? Então, e claro que o debate ele é salutar, o debate ideológico, o debate de ideias. O ideológico vem, né, de ideias, né? Então, mas isso não me dá o direito de destruir nada. Isso não me dá o direito de agredir ninguém. Isso não me dá o direito de agir de forma violenta. Então, é por isso que as forças se deram as mãos no sentido de resistir, no sentido de dar uma demonstração, né, para o país e para o mundo, né, de que aqui há, de fato, um respeito à decisão soberana do povo, que foi, né, eleger um presidente através do voto. Como tem sido desde o processo de redemocratização. Que tem sido desde 79, quando acabou, né, a ditadura militar, quando nós tivemos, então, as eleições diretas. Nós só tivemos um exemplo de união de forças dessa natureza na campanha pelas diretas. 1984. Onde unificou, né, todo o campo democrático em defesa. Claro que ainda a primeira eleição foi de forma indireta, mas a partir daquela, né, nós tivemos, então, um histórico de eleições diretas no Brasil, onde prevalece, né, se o poder emana do povo, né, que seja feito, então, a vontade do povo e as notas que eu via também essa semana, o nosso partido também emitiu uma nota em defesa da democracia, o Partido dos Trabalhadores, defendendo a democracia, a nossa presidenta, Clarita, elaborou, né, discutimos na executiva e está também divulgado no município o nosso posicionamento. Mas há também outras notas, né? Estava lendo ontem as notas da Sintecal, as notas também aqui das associações das principais cadeias produtivas da cidade, né? As federações também. A Bicalçados, né? A Sintecal se manifestando no sentido de, né, que se mantenha o Estado democrático de direito, que o Brasil se pacifique, e é preciso se desarmarem, é preciso estabelecer a paz para que a gente tenha, né, a retomada da vida à normalidade, não que isso tenha afetado o próprio mercado, o mercado financeiro reagiu bem assim após a coordenada, né, a retomada, né, da vida normal. Então, o que a gente precisa agora é responsabilizar, como disse o Fink, né, as pessoas que cometeram essas agressões à democracia, que destruíram o patrimônio público, que sejam investigados os financiadores que ficaram no ar-condicionado, né, só assistindo a Globo News, assistindo pela TV, assistindo a ordem que eles deram, que eles ajudaram a patrocinar, inclusive aqui de Novo Hamburgo, né? Sim. O Fink, que a gente viu há 2 anos atrás, há 2 anos, né? Ou seja, eu não vou ser redundante, há 2 anos, a invasão ao Capitólio. E, de certa forma, a gente podia imaginar que poderia ocorrer algo semelhante. Dá para ver algum paralelo nessas relações que aconteceram, tanto no Capitólio quanto aqui no Brasil? Não, são fatos parecidos, né? A gente, mesmo modus operandi, e isso nos entristece, né? E até é bom a gente destacar que a gente não é contra a mobilização da direita, a gente é contra a mobilização como um todo, né? A gente gosta que as pessoas vão para a rua, manifestem o seu lado político, isso é mas de uma democracia, forma ordeira, né? Que claro. tem espaço. Assim como o PT errou lá atrás, ou a esquerda errou lá atrás, em várias invasões, agora a direita faz igual. Nós tínhamos que melhorar, né? A direita não pode se igualar a fatos errados que aconteceram no passado. Ou a esquerda copiar os erros da direita. A gente tem que viver com o aprendizado. Errou, importa o lado que errou, mas que o outro lado não faça igual. E até é ruim falar em lados, né? A gente dividiu o país, né, Brizola? A gente fala em extrema direita e em extrema esquerda. A gente esquece que a gente tem um caminho que é o nosso país. Então a gente tem que aprender com os erros, talvez até com os erros dos outros, mas que a gente não cometa os mesmos. Ontem eu vi o Suato comentando, o Bolsonaro gastou tantos milhões, mas o Lula gastou mais. Não é para gastar em coisas que não irrelevantes,
Nós temos que gastar com o que precisa. É a guerra de narrativas, né, vereador? Sempre a guerra de narrativas. A gente tem que entender que o nosso lado é o nosso país, é o futuro dessas crianças. É isso que a gente tem que ter interesse. Independente de quem esteja lá, a gente tem que trabalhar para fazer o melhor. Independente de direita ou de esquerda, a gente tem que estar à frente desse discurso de direita e esquerda. A gente tem que produzir. Nós, como políticos, nós não podemos ser os heróis das pessoas. Nós temos que ser os caras que vão fazer as mudanças. E por isso que a gente precisa estar à frente desse discurso de extrema direita ou extrema esquerda. A gente tem que se unir em prol do nosso país e em prol do nosso município. Mas houve um cruzamento de uma linha que até então nunca tinha sido cruzada, né? Que foi justamente a questão da invasão dos prédios públicos com destruição, né, de patrimônio público. Sim. Ou seja, isso foi um marco. Mas a direita alega que a esquerda também fez isso. Não nos prédios públicos. O caso do dia 8 é um ato sem precedentes no nosso país. Do tamanho, sim. Desde o período de democratização. Já teve algumas invasões, mas não desse tamanho. Isso. Mas então a gente não pode usar o erro do outro para justificar o nosso erro, né? Isso eu quero dizer. Mas é isso, movimentações pacíficas, né? Mobilizações que vão para a rua, isso é um direito de todos nós, temos que fazer isso, mas de uma forma ordeira. E sempre respeitando o próximo, né, Jaime? Sem dúvida. Dia 8 vai ficar na história do Brasil como dia da vergonha, vereador Brizola? Dia de mais uma tentativa de golpe, né, que não é o primeiro. Né? Vocês pensam bem que quando o Jânio renunciou, sim, né, essas mesmas forças aliadas, elas não permitiram a posse do João Goulart. Então, que estava fora do país. Quem é que garantiu a democracia? Leonel de Moura Brizola, liderando o processo da legalidade. Sim. Né? Então, assim, e se irmos mais para trás na história, ainda a gente tem outras tentativas de golpe. Sim. E depois o golpe na Dilma, né? A presidenta legítima, eleita, né? Impeachmentada por um golpe pedaladas fiscais, orquestrado, né? Sobre questões de finanças. Sobre essa questão, né, chamada pedaladas fiscais. Então, o que acontece? Eu condeno assim todas as formas de extremismos, tá? O que acontece no Brasil é que o fascismo liderado por Bolsonaro e a mesma prática nos Estados Unidos liderada por Trump, que é os únicos presidentes do mundo que se alinharam, né, nesta linha agressiva a favor de uma nova ditadura, né, que não respeita o resultado das urnas, que, olha, nós voltar voto impresso, isso é uma, né, voto, sim, né, auditáveis, como dizem, isso tudo é auditável, sim, tudo é auditável. Não existe nós voltar no tempo. Nós somos referência mundial no voto eletrônico. Né? Os outros países vêm aqui conhecer a nossa tecnologia. Por exemplo, dizer que a eleição é fraudada é mais uma narrativa. Né? Dizer que não reconhecem os... Não. Mas foi a mesma eleição que elegeu, há 4 anos atrás, o ex-presidente Bolsonaro. E elegeu, né, um grande número de deputados e deputadas ligadas ao Centrão, que né, ligado ao bolsonarismo. Então, isso aí não tem erro. Aí é legal, aí está tudo certo. A própria eleição que elegeu o Bolsonaro também. Né, aí não, por exemplo, questionar o próprio resultado que o elegeu, não reconhecer isso. Então, as urnas que elegeram vocês também. As mesmas urnas que nos elegeram. Né? Vocês estão aqui pelas mesmas urnas. Né, isso achar que a gente tem inteligência, né, que o povo não é inteligente. Então, isso é uma opinião que tentam construir, né, duvidando da capacidade do pensamento do povo brasileiro. Né? Então, me entristece muito isso, subestimar a inteligência do povo. A outra questão eu participei de muitas manifestações na minha vida, viu? Eu fui sindicalista, tenho um histórico, eu fui muito ativo
no combate à reforma da Previdência, né? Fui muito ativo contra a reforma trabalhista, mas nunca tirei uma pedra, né? Nunca tivemos nenhum problema. Houve sim um tempo, fim, que no Congresso era possível o povo ir para as galerias, né? Irem, assim como vão aqui. Assim como vão aqui, como os professores vão aqui. A gente não pode... claro, as manifestações de plenário, quando vão votar matérias como a gente vota hoje, da reforma da Previdência aqui, sempre, né, trazem, elas são carregadas, assim, né, daquela questão da emocional também, que está ali do povo que está lutando pelo seu direito de não acabar com a sua previdência, de não acabar com seus direitos trabalhistas, né? E da democracia também a gente escutar, o que a gente precisa ter é sensibilidade para essas coisas. Então, no Congresso houve muito isso, mas eu nunca tinha visto na história do Brasil, inclusive no Congresso eles construíram uma vidraça que separa o povo hoje das galerias. Sim. Né? Para não escutar. Mas aqui, por exemplo, na nossa Câmara, na votação do IPTU, vocês pensam, né, naquilo que aconteceu aqui também. Está salgado esse IPTU. Né? Lembram que houve agressão, inclusive, a um funcionário aqui da Câmara? Lembram disso? Sim, né? Lembro que a gente teve que intervir ali para garantir a continuidade dos trabalhos. E que nunca na história aqui da Câmara tinha tido polícias também aqui dentro para garantir. Então, quer dizer, são momentos mais tensos e a gente tem que aprender, né, a lidar com essas questões também, a lidar com o emocional das pessoas. Né? Agora, promover, orquestrar, por exemplo, qual era a pauta dessa gente? Qual era a reivindicação dessa gente? Pegar o Brasil de volta. Né? Qual era a pauta? Qual é a bandeira que existia? Sim. Qual é a faixa que dizia eles pediam o golpe militar, né? Intervenção federal, eles pediam né, que fechasse o Congresso, que fechasse o Supremo. O que eles queriam? Eles queriam uma ditadura. Então a democracia ela é tão importante, ela é tão forte e soberana, que ela permite até as pessoas pedirem ditadura. Que me veio à mente, né? Então, assim, a democracia é tão importante que até que pede atos antidemocráticos está garantido. Tá garantido direito. Entendeu? Tu pode... Não, tu pode pedir, mas não pode estragar, tu não pode ir para vias de fato, né? Tu não pode forçar, tu não pode dar golpe. Exato. Né? E aí teve a reação. Mas assim, mesmo aí tem assim limites, como reagiu também o povo brasileiro emitindo a sua opinião agora, né, nessa pesquisa que o Fink citou, 93% do povo não aprova, né, não aprova esse tipo de comportamento no Brasil. Vereador, eu ia fazer uma pergunta para o senhor, mas o senhor já estava com a vontade de falar alguma coisa. O tiro saiu pela culatra, na verdade, subiu o poder do Lula agora, né? O STF agora vai ter mais poder, o STJ, né, o Supremo Tribunal Federal, vai ter ainda mais poder agora. Mostrou isso. Tirou um governador. Então, tudo que foi projetado para dar certo deu errado. Então, mostrou a força agora, deram mais força para o governo Lula. Então, só para terminar, Jaime, eu acho que é importante a gente aprender com os erros. Eu espero que o país aprenda com esses erros, as pessoas que lá estiveram e cometeram esses atos ilícitos, que aprendam com seus erros. Tem muita gente que não merecia estar lá agora presa, mais de 1.200 pessoas presas, né? Mas foram na onda que a rede social hoje dá poder a esse tipo de gente, né? A manobrar pessoas no país inteiro. Então, que a gente aprenda com esse capítulo errado da história que aconteceu no país e que a gente possa avançar como democracia, avançar como pessoas, avançar como família. Porque a gente vê, durante anos, as famílias se degradando em casa por causa de política, né? Sim. Porque a rede social, pelas fake news, pelos movimentos antidemocráticos, a gente às vezes está perdendo até amigos por causa da política. Sim. E que a gente possa rever, então,
esse... Sabe o que é, vereador? Eu ia dizer, bons tempos em que a gente brigava só por causa do Grenal, né? Não, e hoje não tem. Jogar flauta de quem perdia o jogo, né? E hoje tu tem que ser Bolsonaro, tu tem que ser Lula. Há caminhos diferentes disso, né? Eu falo, eu votei no Bolsonaro e não por isso eu vou odiar o Brizola que defende o Lula. A gente se dá tão bem aqui na Câmara de Vereadores. Eu tenho o trânsito livre com 99% dos vereadores aqui dentro, né? A gente compactua com a democracia aqui dentro. Então, como o Brizola falou, tivemos fatos também isolados aqui dentro do IPTU, também agora da reforma da Previdência, mas a Câmara errou aqui quando deu o problema do IPTU. Nós não tínhamos um policiamento aqui, nós não tínhamos uma organização, todo esse tumulto aconteceu por esse erro de organização aqui da casa e também das forças policiais. Então a gente aprendeu com esses erros. Pode ver agora na reforma da Previdência, tudo funciona normalmente, né? Tem os xingamentos, tem o debate mais acalorado, mas nunca se passou disso, né? Aprendemos com nossos erros. Então acho que nós como pessoas, como cidadão, a gente tem que aprender com os erros e construir uma cidade melhor e um país melhor. Aproveitando esse gancho, então, a gente pode fazer uma relação, o senhor falou que a gente não estava preparado. Mas Brasília, como foi? O que aconteceu que deixaram acontecer o que aconteceu? Estão investigando isso, né? A gente fez uma meia-culpa nossa aqui na Câmara de Vereadores, espero que o governo também faça a meia-culpa, né? Se uma hora antes sabia que poderia acontecer isso e foi descartado uma tropa de choque especial, as pessoas têm que ser punidas, independente de que lados estejam, né? A gente não pode permitir que fatos novamente aconteçam, né? Como na refinaria aqui em Canoas, né? A gente vê os governadores unidos em Brasília que não querem mais esses atos antidemocráticos. A gente tem que colocar para fora dos sentimentos, o que a gente pensa da política, isso é saudável, né? Isso é a democracia, como a gente estava debatendo aqui. Mas agora, quando a gente estoura a corda, quando a gente vai para agressão, quando a gente quer interferir na ida e vida das pessoas, a gente está ferindo o nosso país. Então, espero que a gente possa aprender e a gente possa reconstruir um novo país. Sim, porque vandalismo não é ato de liberdade de expressão, não é verdade? Não, de forma alguma, nunca foi, nunca será. Nunca será vandalismo, vandalizar as coisas. E aí, nós conversando aqui, eu fico lembrando daqueles black bloc. Sim. Né? Sim. Que apareciam sempre nas manifestações destruindo. Sim. O que era aquilo? Apareciam e sumiam, né? Eles eram aquilo? Agentes... Né? Qual era a bandeira deles? A destruição? Sim, de destruição. A única função deles. Então, ou seja, também eram pagos, né? Claro, né? Tinha uma motivação. Então, assim como as fake news, esse atentado contra a democracia que foi construído via fake news, sim. Também lembrar aqui o quanto foi difícil conquistar a democracia. Muitas pessoas morreram lutando pela democracia no país. Tem pessoas que até hoje não se sabe o paradeiro delas, se estão vivas, se estão mortas. Pessoas que foram desaparecidas do Brasil em episódios... Né, o termo que você falou, foram desaparecidas. Foram desaparecidas. Elas foram desaparecidas. Então, a democracia para nós é muito caro. Né? Ela é muito caro para nós, assim, porque, principalmente eu que me identifico com a política de esquerda, que lutamos pela democratização do país, que lutamos por cada vez mais a sociedade participar da vida pública, né? De ser agente, cidadão participativo. E para isso há um conjunto de leis na nossa Constituição, há leis esparsas, há estatutos, enfim, que garante a participação cidadã hoje em todas as instâncias. Então, não se pode mais, de forma alguma, acontecendo episódios dessa natureza que foram permitidos em Brasília. Houve uma dispensa da guarda presidencial. Do GSI, serviço do GSI, né? Houve uma desmobilização da estrutura policial de Brasília. Houve um comprometimento do secretário de Segurança de Brasília que não estava no dia, porque Brasília, ela que é, no caso, o ex-ministro. O ex-ministro do governo Bolsonaro, que virou secretário de Segurança de Brasília.
e que não estava estava no em país, estava na Flórida, né, no mesmo estado que está o Bolsonaro. Sim. Então, emitindo pareceres e que, na verdade, não se confirmaram depois com o golpe. Tinha meia dúzia de policiais para fazer, né, a segurança ali do Congresso, segurança da Praça dos Três Poderes, para milhares de manifestantes. Então, aonde estavam as forças de segurança? A própria porta do Planalto estava aberta, né? Quem abriu essa porta? Né? Então, esse conjunto de questões... Estão sendo, obviamente, apuradas, levantadas né? e já responsabilizadas, né? Porque já tem pedidos de prisão, já tem afastamentos, né, de policiais da segurança, de autoridades da segurança pública afastadas. Então, inclusive do Exército. O governo está agindo. Inclusive o governo está agindo. Cortou na carne alguns indivíduos. Né? Então, quem praticou, quem motivou, quem incentivou, né, e quem financiou será responsabilizado, sim. De Cavalcante, o senhor conheceu a obra que foi esfaqueada? Devo ter passado por ela, né? Assim, às vezes a gente está lá no tumulto, lá em Brasília, a gente nem consegue reparar tudo de tão bonito que é, né? Agora com as fotos a gente ficou estarrecido, né? Porque o Brasil é um país que sempre teve um histórico democrático, né? Ou seja, de frente ao mundo, após o processo ruins que nós passamos de ditadura, recebia muitos presentes, justamente. Não é à toa que o nosso país abre a Assembleia Geral da ONU todos os anos. Ou seja, a representatividade que o Brasil tem frente ao mundo. Então, nós éramos agraciados. Então, provavelmente, o senhor deve ter visto muito, realmente, vasos de cerâmica chinesas, obras, né, como essa de Cavalcante, que foi esfaqueada, relógios da época ainda imperial, coisas que foram destruídas. A gente só tem a lamentar tudo isso, né, e como a gente tem que fazer, a gente tem que reconstruir, né, tocar o barco agora. Acho que os ânimos têm que se acalmar, a gente não pode mais polarizar o país, a gente tem que saber que a gente vive num momento conturbado politicamente, nacional e internacionalmente também. Ainda existe a guerra na Europa, então a gente tem que reconstruir tudo isso e que as pessoas que fizeram errado sejam punidas e que a gente tenha que avançar nesse assunto, porque o país não pode ficar refém de todo essa mobilização que deu errado, né? Então a gente tem que ir para frente, a gente tem que esquecer isso agora com a punição dos envolvidos, mas que a gente tem que apurar as responsabilidades, usar esse fato para crescer. A gente sempre tem, na nossa vida, um exemplo disso, né? Quando a gente tem um fato negativo, a gente quer superar esse fato negativo para poder subir degraus, poder crescer na vida. Aprender com os erros, né, vereador? Então a gente tem que punir os responsáveis e que o país possa decolar daqui para frente. Vocês têm compromissos, né? Então eu queria encaminhar, deixar o espaço para vocês agora, fazer a tribuna livre, vamos dizer assim. Até a introdução, o senhor já fez uma introdução bem interessante, né? Porque eu acho que é um momento mesmo necessário esse apaziguamento e aprender com os nossos erros. Eu acho que isso fica bem elaborado, essa questão. Mas, vereador Brizola, o espaço é seu. Nós também, do mandato do vereador Brizola, organizamos uma moção que estaremos apresentando aqui também para registrar. Sim. Né? Acho que é importante haver uma manifestação dessa Casa Legislativa frente a esses fatos. Né? Bem dentro, o conteúdo da moção é bem o que a gente está aqui dialogando, conversando sobre isso. Que a nossa cidade também possa avaliar bem esta questão. Acho que as notas já das entidades de trabalhadores, empresariais, né, entidades de professores, entidades do campo científico, as universidades, a sociedade brasileira, né, está se manifestando, se posicionando, né, a favor do bom debate e contra todas as formas de ditadura, a todas as formas de violência. A gente possa pacificar, que a gente possa, que dê certo esse governo, torcer para dar certo, porque o governo dando certo, o Brasil é que dá certo, né? A oposição já manifestou a sua oposição responsável, né, com o país. O governo já começa a anunciar as primeiras medidas. Ontem foi anunciado
uma medida bem importante, assim, para as pequenas e médias empresas também, e pessoas físicas por aí, assim, para desendividar o Brasil, né? E o país também, né, criar condições para que as pessoas tenham a sua ficha positivada, que possam voltarem a ter crédito, né, que as empresas também possam a diminuírem, né, as suas dívidas e poderem acessar financiamentos que terão linhas novas aí de financiamentos logo aí na frente. Já tem medidas anunciadas no campo da educação, né, medidas anunciadas já de enfrentamento a essas gigantescas filas de espera que a nossa cidade também enfrenta, de cirurgias eletivas, que são essas cirurgias de pedra nos rins, vesículas, que há milhares de pessoas. Isso é o debate que importa fazer. Né? Essa é a briga boa, Fink, para nós fazer. Né? É buscar, de fato, caminhos para ir diminuindo esses gargalos e melhorando a vida do povo. Eu só vou fazer um adendo, um pequeno gancho, que daí já na visão, no meu lugar de servidor concursado, ou seja, né, eu tenho uma certa garantia permanente. O que eu estou falando é a respeito do corpo técnico do Ministério da Fazenda. Casualmente, ontem eu estava ouvindo ao vivo o lançamento desse programa e os servidores de carreira do Ministério da Fazenda ficaram muito felizes em poder dizer assim, nós fomos ouvidos. E algumas coisas foram avançadas que já tinham sido discutidas anteriormente e nunca tinham sido implementadas. Então, o servidor que está lá, que enxerga coisas que, afinal, passam-se governos e o cara, ele é a representação ali do servidor que fica durante diferentes governos. E ele, num curto intervalo de tempo, isso tá no registro no YouTube para quem quiser conferir. Ele diz assim, que houve, então, aí a Simone Tebet estava presente, estava o Haddad, e mais a outra ministra, que agora não me recordo o nome. Então, depois que eles falaram, entrou o pessoal da área técnica, ou seja, os servidores de carreira. Então, naquele momento, houve uma fala de agradecimento, porque houve uma flexibilidade, dizer, foram um curto intervalo. Hoje é dia 13. Foi lançado ontem, dia 12, ou seja, eles tiveram 10 dias para apresentar, só que as ideias já estavam todas prontas. Então, o governo, né, atual, com diferentes ministérios, conseguiram trazer esses pontos importantes que já estavam na pauta do projeto de governo, mas que o corpo técnico conseguiu apresentar e dizer assim, que bom que a gente pôde mostrar que isso aqui era relevante e a parte política entendeu e se fez valer aquilo que estava apontado pelos servidores, ou seja, nós estamos aqui, vemos as coisas passando, os políticos passam e nós estamos aqui, a gente também está aqui para colaborar e que bom que faça essa fala no lugar de servidor público. Eu achei importante, né, o diálogo, a gente só avança com o diálogo, a gente tem que dar oportunidade para quem vivencia todos os problemas, né? Em Novo Hamburgo não é diferente, a gente vê tantos servidores competentes que poderiam ajudar a fazer a reforma da Previdência e isso não foi utilizado, né? A gente contratou uma empresa terceirizada, até de fora do estado, um valor de mais de R$1,5 milhão. Mas isso a gente apresentou falhas, né, vereador? Tem que avançar, porque a gente discutiu, a gente viu falhas, né? E foi importante a audiência pública, essa audiência pública da reforma da Previdência tinha sido feita já antes. Sim. Mas eu queria agradecer a oportunidade aqui, Jaime, de estar no meio de um recesso parlamentar, a gente aqui falando de política, aqui falando de assuntos importantes do país. Então, eu queria agradecer o espaço da TV Câmara também, agradecer a companhia do meu amigo e o parceiro de trabalho aqui, o Enio Brizola. A gente é de campos opostos da política, estamos juntos na oposição de um governo, mas uma oposição coerente. Não são inimigos, né, vereador? Não, são jamais, adversários políticos. Jamais. Faz parte. Ideologias são diferentes, mas a gente comunga que é o bem comum da comunidade. Sim. Então, quando for pautas positivas para o município, não existe oposição. Existe sim a defesa do que a gente acha que é importante para a comunidade e o Brizola tem esse mesmo pensamento. Então, acho que é importante a gente destacar que a gente está em partidos opostos, mas a gente tem o mesmo pensamento, que é o bem comum da comunidade. E eu faço um agradecimento especial ao senhor, porque mesmo o senhor, né, tendo o Henry aí presente, o senhor teve flexibilidade, né, o senhor aceitou, né, essa proposta de vir aqui discutir, de debater esse tema tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado, vereador Gustavo Filho. Valeu. Obrigado, Jaime.
Obrigado. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação dos vereadores Enio Brizola e Gustavo Fink. E o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!